Oi, Tamires, Rafa, William, Wellington, todo mundo que tá chegando. Ai, gente, vai sinalizando aí, por favor, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Hoje a gente vence esse Instagram. Hoje ele não vai deixar a gente contrariar, não. Nós vamos fazer nossa live. Nós vamos fazer nossa live. Tomara que a gente conseguir fazer a nossa live. Boa noite, quem está chegando. Sejam bem-vindos ao Corujão do Autismo. E agora, meu povo, será que vai ficar bom o áudio? Consegue me ouvir agora? Eu tô ouvindo perfeito agora. Fala aí, meu povo, se tá tudo bem. Nós fuxicamos lá no direct e pensamos em todas as possibilidades. Mudar a internet, a localização do roteador, fechar os dados móveis para ver se funciona. Vocês estão ouvindo bem o Matheus? Dá uma boa noite aí, Matheus. Boa noite, está conseguindo me ouvir? Tá claro? Aqui não está cortando, aqui tá perfeito agora. Sinto muito te informar que tu vai ter que contar de novo a história. Ótimo, então vamos começar para a gente não perder tempo. Olha, já são 0 horas e 23 minutos, nós temos 1 hora de live, para a gente não correr o risco de ficar sem responder perguntas e sem concluir uma ideia e ter que voltar numa segunda live, porque acaba ficando muito tarde e aí complica para todo mundo, né? Então, vamos lá. Matheus, fala aí pro pessoal que está chegando, tem gente nova chegando também, um resumo rápido assim, de como foi que você se apaixonou pelo autismo, porque eu falo que todo mundo que trabalha com autismo é por paixão, não tem outro motivo, né? Então, como é que foi que aconteceu? Antes de comentar um pouquinho, eu vou falar para quem tiver perguntas, já te mandar as perguntas, porque enquanto eu faço o resumo aí de como eu entrei na área do autismo, já vai ter as perguntas para a gente estar respondendo depois. Isso, mas, mande as perguntas, que aí depois eu vou lendo as perguntas para ele, gente. De forma simplificada, eu fui convidada por uma colega que trabalhava comigo na época que eu dava aulas de matemática, e ela me disse que seria algo fácil, que seria mais orientação aos pais, e eu fui, então, nessa ideia dela de que era algo fácil. Achando que era moleza, né? Coisa simples, coisa fácil. Nunca tinha estudado a área do autismo profundamente, e foi aí que eu conheci a CAEPA, que é uma associação que atende autistas em Vitória da Conquista, e comecei a trabalhar. Mas daí eu percebi que para o autismo a gente tem que estudar muito, tem que qualificar mesmo. Por isso que eu sempre digo, se você quer ir em um nutricionista, procure um nutricionista que tenha, no mínimo, uma noção sobre o público autista, porque é algo mais amplo, não é algo de base ali da graduação. A pessoa tem que se qualificar fora da graduação, né, fora da universidade. E foi isso que eu fiz. Assim que eu recebi o convite, eu comecei a estudar por fora, comprei livro, aí fiz curso, aí fui fazer especialização, aí comecei a seguir os outros nutricionistas que trabalham na área, de outros estados, que têm filhos autistas, para entender um pouquinho. E foi aí que eu comecei a desenvolver um trabalho lá na associação, a gente está desenvolvendo ainda, que eu ainda atendo lá, para a gente tentar minimizar no mais possível as causas que são consequências da má alimentação ou derivados dela. Mas foi por aí que eu entrei nessa área. E autista a gente se apaixona mesmo. Não tem como. Você pega aquela área e você vai estudando tanto que você, uma hora, eu me vi que eu só estava estudando isso. E foi o que aconteceu. O autismo, como você disse, eu caí de paraquedas, mas acabei ficando preso na e aí cria um hiperfoco, né? E você começa a focar só naquilo, estudar só aquilo, e aí vai se tornando um expert no assunto. Então, para começar, eu acho que duas questões importantes, assim, você falar para a gente, muita gente que chega agora e que está com diagnóstico recente, encontra, assim, 2 paralelos bem distantes no mundo autista, né? E é algo que eu quero falar e deixar bem claro aqui. Quando eu convido pessoas para fazer live, quando eu faço posts, quando eu publico algumas coisas, eu não tenho jamais a pretensão de convencer ninguém de verdades, porque
A verdade, ela não é absoluta, e uma coisa que eu aprendi muito depois do autismo é respeitar as escolhas de cada pessoa e de cada família, né? Então, assim, quando chega um diagnóstico, a família é que tem que fazer a escolha de qual caminho seguir no tratamento daquele indivíduo com autismo. Então, mas, assim, o que eu gosto de trazer aqui no meu Instagram são todas as possibilidades existentes e não uma única como uma única verdade. Então, não tenho pretensão de convencer de que é o certo, de que é isso que tem que ser feito, mas, assim, eu me sinto na obrigação de mostrar, assim, todos os leques, né, que a gente tem para o tratamento do autismo, qual a importância de cada uma dessas áreas, e depois quem está ouvindo, que faça sua própria conclusão, que busque mais, que estude, que leia, que questione, porque a gente precisa questionar tudo, né? Então eu gostaria que você começasse falando assim, o que tem a ver? Porque eu acho que tem gente que está bem assim, alimentação no autismo, o que tem a ver uma coisa com a outra? E acho que essa é a pergunta-chave, que quando a gente conseguir entender a relação direta da alimentação com os sintomas, muitos dos sintomas das comorbidades do autismo, aí as coisas começam a mudar de figura, né? Travou, destrava. Tá travando. Tá travando, vamos esperar destravar aí, vai destravar. Eita, travou. Então, o pessoal tá conseguindo ouvir? Tava travando um pouquinho. Tô ouvindo. Dá para ouvir, então, trava a imagem, mas a gente está ouvindo. Está diretamente ligado com qualquer ser humano. A alimentação é de base, desde que nós somos seres humanos, para quem acredita que foi... Para quem acredita que foi no Éden, desde o Éden, a alimentação estava interligada com nossas vidas. Para quem acredita que foi na evolução, desde que nós somos os nômades, a gente já buscava a alimentação, então a alimentação está interligada desde que nós somos seres humanos propriamente ditos. O que a gente fala muito no autismo é que como se a nutrição fosse ser uma cura, trazer uma cura, que se fosse tratar. Isso a gente não tem para nenhuma hipótese, né, de cura para o autismo. Até o momento não, nenhum estudo científico trouxe isso ainda. Então a nutrição não teria como fazer isso. Mas a alimentação está interligada no autismo por quê? Porque o autismo, quando ele nasce, a criança autista ele já vem com toda uma sensibilidade. Desde o paladar, que se espalha-se por todo o corpo, e o intestino. Quando a gente fala de alimentação, ela está muito interligada com intestino. E as pessoas ditas como normais, elas têm um intestino mais... que pode sofrer mais agressões, então pode consumir qualquer alimento que vai ter uma agressão ao intestino, mas não vai ser aquela agressão tão forte. Mas quando a gente fala de autista, a sensibilidade de base do autista que já vem com ele, torna-se um indivíduo mais propício às agressões serem maiores. Então, o que a gente tem? As alimentações de forma incorretas, né, ditas pelos nutricionistas como não saudáveis, ela vai causar todo um processo de agressão ao intestino do autista e vai desencadear todos os outros problemas que estão relacionados, como a hiperatividade, o déficit de atenção, como a seletividade alimentar, entre outras. Fora, a gente tem que ressaltar também que toda a parte da alimentação, a gente come para quê? A gente come para a gente ter tanta energia, para a gente poder fazer nossas atividades, os órgãos conseguirem se desenvolver, o coração bater, o cérebro funcionar, assim como nós também consumimos a alimentação para que nós possamos ter as vitaminas e minerais. E no autista, por ter toda essa sensibilidade alimentar e toda essa agressão ao intestino, vai provocar que ele tenha deficiência de muitas vitaminas e minerais. E isso agrava ainda mais a situação. Então, se a criança já tem hiperatividade, o que ela consome, a falta de nutrientes, vai fazer com que ela tenha uma hiperatividade muito mais excessiva. Então, aquilo que a gente tem para uma criança dita como normal,
as deficiências nutricionais, para o autista ela vai vir em dobro. Por quê? Porque ele já tem uma sensibilidade de base e o estômago dele não vai ter aquela eficiência de selecionar o que é bom e o que é ruim para fazer uma excreção. Então, a alimentação ela vem por aí, quando a gente pensa no autismo. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro aqui que quando a gente fala de nutrição, a gente não está falando de exclusão de alimentos, a gente não está falando de uma dieta especificamente, a gente está falando de alimentação saudável. A base está aí. Agora, tem crianças que vai precisar de alguns tipos de dietas, tem crianças que não. Tem crianças que vão passar por uma fase de dieta e, posteriormente, o estômago já consegue fazer toda essa parte de se preparar contra os agressores e, a partir daí, não precisar mais de nenhuma dieta. Mas tem crianças que não, vão ter um período maior de processo aí de dieta, de tratamento, para depois conseguir fazer. O que eu observo na minha prática clínica é que uma criança que tem uma alimentação adequada, ela consegue evoluir muito bem nas terapias, ela consegue ter um aprendizado melhor, ela consegue se desenvolver a parte afetuosa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de alimentação para não ficar taxando a alimentação como se a nutrição fosse uma dieta sem glúten, sem caseína, que não tem nada a ver. Seria muito egoísmo da nossa parte resumir a nutrição a isso, entendeu? Então, acho que a gente começa por aí. Então, assim, as mães que pegaram o diagnóstico agora, tem que ter, dizer assim, eu até peguei umas mães que me mandaram mensagem nesses dias, e elas muito aflitas no que fazer. Tudo vem com calma, não adianta a gente tentar fazer algo de imediato, nas correrias, a gente tem que fazer tudo com calma. É igual a gente pensar, uma pessoa que é obesa, ela não engordou, ela não ganhou os quilos de um dia para a noite. Então, ela não tem como querer que eu faça um tratamento nela em um mês, aquilo que ela passou a vida toda sendo daquela forma. Então, a gente tem que preparar o corpo para a nossa situação. Então, é muita cautela, não é algo assim, tirou isso vai funcionar e vai tratar e vai ter um resultado bom. Não, a gente tem que ir com muita calma para a gente não errar. E o que eu vejo também muito na prática é que as mães, por terem essa ansiedade de querer resolver muito rápido, elas acabam queimando estratégias nutricionais. O que é isso? Quando, por exemplo, em relação ao glúten e à caseína, você vai fazer a retirada desses alimentos, mas a mãe, os pais se prepararam para fazer uma substituição adequada, porque assim, a gente sabe que o leite ele é fonte de um monte de minerais, em especial o cálcio. A gente sabe que o trigo ele tem vários minerais e ele está inserido em um monte de alimentos, uma gama muito grande. Então, tirou. E aí? Será que vai melhorar ou a gente vai causar deficiências nutricionais? A gente tem que ter muita cautela para a gente fazer uma substituição correta. E também não é aquela substituição que a gente pega e faz a criança comer só um substituto. Porque a gente monotonizou também. Então a criança não vai ter uma alimentação saudável, vai ter uma alimentação restritiva e sem nutrientes. Que é muito mais amplo, né, Matheus? Muito mais amplo. Uma coisa importante que você falou. As pessoas, quando ouvem falar de nutrição no autismo, já reduz a caseína e glúten. E isso é muito perigoso, né? Tem todo um contexto por trás disso. E a retirada deve ser feita a partir de um acompanhamento com um nutricionista, que é o especialista que dá conta dessa parte, né? Então, você vai fazer um acompanhamento com o nutricionista que vai investigar individualmente o seu filho ou a pessoa, o seu indivíduo com autismo, porque cada pessoa apresenta um quadro diferente, e a partir daí vai traçar junto com a família uma dieta específica para essa pessoa, não é isso, Matheus? Exatamente. O que eu observo na prática clínica é que as famílias elas têm a ânsia de tirar muito rápido esses alimentos. Mas tem crianças que conseguem consumir esses alimentos de forma totalmente equilibrada. É só a gente fazer um remanejo na alimentação, que não seja ofertado todos os dias. Então a gente pode fazer uma dieta de rotação. A gente pode verificar se a criança tem uma alergia a esses alimentos. Então, assim, é algo com cautela. A gente não pode resumir
uma limitação a isso. O que eu vejo muito na prática clínica, sempre trazendo na minha prática, é que essa retirada de forma brusca, porque a retirada da caseína e do glúten, ela não é de vez, ela é gradual, porque o organismo já consumia aqueles alimentos, identificava aqueles alimentos. Então a gente trata ela de forma gradual. Então a gente começa por um alimento. Na verdade, de base, a gente começa com a alimentação saudável. Então a gente vai fazendo a retirada dos alimentos vazios. O que são os alimentos vazios? São os alimentos que não trazem nenhum benefício para a gente, a não ser a sensação de prazer. Então a gente vai tirando os industrializados, que são ricos em gorduras que não são benéficas, são ricos em aditivos, são ricos em uma gama de nutrientes que não são adequados para o nosso corpo. Muitas vezes, em altas doses, consideram-se até como venenos. E a gente tem a preocupação aqui ainda, porque no Brasil é liberado uma gama de agrotóxicos que elas são transferidas para a gente, não só para o autista, para todo mundo que consome. Para alimentos tangentes, por exemplo. Então a gente tem que ir começando a modificar essa alimentação, trazendo para uma alimentação mais saudável, com consumo de frutas, com consumo de verduras, com consumo dos alimentos integrais, para depois daí a gente fazer a retirada gradual desses dois alimentos. Então a gente não tira para depois fazer uma alimentação saudável. A gente faz uma alimentação saudável para depois retirar, se haver necessidade. Então, a pergunta que todo mundo me faz é: preciso tirar o glúten e a caseína? Não. O autista, ele é um ser humano individual. Então a gente tem que avaliar caso por caso. Um caso de um autista não é para o outro. A suplementação de um não é para o outro. Então a gente tem que ter muito cuidado para não seguir a linha e fazer como todo mundo faz. Porque pode ser benéfico para uns e para outros não. Eu não sei se vocês já ouviram, tem um suplemento que ele é norte-americano, patenteado por uma empresa norte-americana, não vou falar o nome aqui, mas vocês devem saber, que prometia que as crianças falariam. Gente, esse suplemento, ele é um suplemento que, quando eu olhei o rótulo dele, a gente pode muito bem fazer ele aqui no Brasil. Só prescrever todas as dosagens que foi prescrito lá no rótulo, que a gente teria o mesmo produto de origem nacional. Mas a gente prefere comprar ele importado, pagando não sei quantas vezes mais, porque o dólar está caríssimo, achando que vai trazer um resultado. Aí quando não traz, a gente se frustra. Mas por que a gente se frustrou? Porque os melhores resultados, eles foram feitos em crianças que já estavam preparadas para receber o suplemento. Ele não pegou uma criança que estava com alimentação desregulada, estava com o consumo de todos os alimentos e aplicou. Então a gente fez um preparo de base para depois aplicar. Então a gente tem que ter um pouquinho dessa noção para a gente não ir muito rápido querendo a solução do problema, sendo que a gente não fez a nossa parte como base. Então eu sempre digo, a alimentação, ela é base. E não é só para o autista não, é para todo mundo. Para todo mundo. E não existe receita mágica, não existe mágica, né, Matheus? As pessoas precisam entender que quando a gente propaga algo que deu certo, quando eu vou citar aqui, quando eu venho nas redes sociais, quando eu divulgo que Cecília evoluiu, Cecília faz isso, Cecília faz aquilo, isso deu certo com Cecília, eu estou me referindo a Cecília e abrindo a possibilidade para que você procure um especialista naquela área, para que você também investigue no como é que funciona no seu filho, e de repente pode ser um caminho a mais para você seguir, mas tudo com acompanhamento, né? Por exemplo, Cecília tem um quadro alérgico, que todo mundo que me segue sabe, e foi feita as retiradas dos alimentos de Cecília, tudo isso eu passei para você, e essa retirada foi feita por conta das alergias. Os exames foram feitos, a médica dela solicitou os exames, então tudo constatado, não é que eu cheguei de repente, eu vou tirar porque isso e isso faz mal para Cecília. Então, assim, isso é até desesperador. E aí a gente ainda tem um fator que bate de frente com essa questão, que é a seletividade alimentar, que eu não tenho aqui na minha casa, mas que a maioria dos autistas apresentam. Inclusive, teve uma pergunta aí de alguém que perguntou assim, como é que pode ser feita essa questão
da alimentação saudável, quando a criança tem sensibilidade olfativa, quando ela tem uma seletividade alimentar, que ela só quer experimentar aquele tipo de alimento. Isso é uma pergunta que toda vez que a gente abrir espaço, a gente vai ouvir. Porque, assim, é uma realidade muito próxima da maioria das famílias, né? Então, eu já imaginava que perguntas sobre seletividade alimentar fosse aparecer, porque é muito presente. Ela está presente em 70% das crianças com autismo, uma porcentagem muito alta. A pequena Ceci é uma das poucas que a gente não... Das poucas. Mas assim, gente, não adianta vocês pegarem protocolos para tratar seletividade alimentar em qualquer lugar possível, se antes a gente não fizer um preparo de base. Não adianta. Não adianta vocês fazerem um food shine, não adianta vocês fazerem um SOS, não adianta vocês fazerem rotação, não adianta. Por quê? Porque a gente tem que fazer a base. A seletividade é um problema com múltiplos fatores. Então, a gente, antes de qualquer coisa, a gente começa a tratar intestino. O intestino ele está totalmente interligado com o cérebro. A gente sempre fala na nutrição e outras ciências também da saúde, que ele é o segundo cérebro do corpo. Então, ele e o cérebro eles estão totalmente interligados. E o autista é muito cérebro. Então, a gente tem que tratar esses dois cérebros, tentar minimizar os problemas dos dois cérebros, tratando o intestino como se fosse um cérebro, né? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa desensibilizar primeiro. Mas, antes disso, a gente vai ter que tratar o intestino. Por que eu sempre estou falando do intestino? Por quê? O autista, como ele tem menor defesa no intestino, ele vai ter uma propagação maior de bactérias e fungos não benéficos. Isso em relação às bactérias e fungos benéficos, que são aqueles que fazem a digestão dos nossos alimentos e que carregam os nutrientes para a nossa corrente sanguínea. O que a gente faz, então? A gente começa a tratar o intestino, que é a primeira coisa a se fazer, para depois a gente começar a suplementar, para que ele fique com todos os nutrientes e minerais adequados. E a partir daí, a gente começa a fazer, a gente escolhe um método de aplicação. Quando a gente pega o Food Shine, que é um método americano, porque a gente sempre traz os métodos americanos, porque no Brasil a gente quase não tem pesquisa de grande porte no autismo. Então a gente tem isso mais nos centros americanos, o centro de autismo americano. Então as pesquisas sempre vêm de lá. Então, o que a gente faz? A gente pega a estratégia Food Shine, por exemplo. Então, se o autismo ele consome, vou falar um alimento aqui que eu acho que muitas mães vão dizer que os filhos consomem batata frita. Se ele consome batata frita, então a gente vai entender um pouquinho como é a batata frita. Então, a gente vai procurar outro alimento que se assemelhe com a batata frita, com a batata, e a gente vai começar a trabalhar em cima desse outro alimento. Isso demora um pouquinho de tempo para que a criança aceite. Não é rápido, não é na primeira, segunda, terceira tentativa que ele vai aceitar. Então, se a sua criança ela gosta de comer a batata frita palito, então a gente vai pensar em um outro alimento que seja bem parecido. A gente pode pegar, por exemplo, a batata yacon, que ela é parecida, só muda um pouquinho mais a cor e a intensidade. Então, a gente vai fazer uma desensibilização. Como isso? A gente vai trazer esse alimento para a criança inteiro, para ele brincar, para ele conhecer, a gente vai explicar como ele é plantado, a gente vai contextualizar esse alimento para o autista. Mais ou menos é o trabalho que o terapeuta ocupacional também desenvolve, né? Isso, a gente não prepara o alimento e já dá para a criança comer. Isso não vai acontecer, ela não vai comer. Então a gente traz esse alimento para a realidade da criança. Isso pode ser feito com aipim, com outros alimentos. E a gente traz esse alimento, então ele vai ter uma relação com esse alimento. E a partir daí, dessa relação, que ele toque, que ele cheire, que ele brinque com esse alimento, a gente vai levar esse alimento para a forma que ele consome batata frita. Então, se é em palito, a gente vai cortar essa batata yacon igual ele come e vai colocar os dois na mesa. Meu filho, olha, hoje a gente tem
a batata e a com também. A gente traz sem a obrigação de comer. Gente, se vocês obrigarem em qualquer momento o autista a comer, ele não vai comer. Isso vai causar um outro problema, que é a fobia. A fobia alimentar é quando você tem um medo do alimento. Então, sempre eu digo aos pais que tem que fazer o seguinte: se amanhã você vai oferecer um alimento novo, você já vem dizendo para ele desde ontem. Então, meu filho, amanhã a gente vai comer um bolo diferente. Meu filho, e isso a gente vai repetindo muitas vezes para que ele consiga entender que amanhã vai ter um alimento novo. A gente também pode trazer como estratégia levar a criança para preparar o alimento, porque ele cria uma relação com o alimento. E a gente vai ofertando ele até que ele tenha a desensibilização e como o alimento. Quando a gente consegue inserir um alimento novo, já é uma porta de entrada para que a gente consiga inserir outros alimentos. Mas isso, eu sou muito claro com todos os meus pacientes, isso não é rápido. Isso demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então a gente tem que sempre fazendo essa parte de base. Mas isso quando o estômago já está preparado para receber um outro alimento. Porque, veja... Isso, vou até te interromper. Porque, Matheus, é uma questão assim... A família precisa investigar e ter um acompanhamento com os especialistas para ela compreender de onde partiu essa seletividade alimentar. Porque, às vezes, é uma questão sensorial, por causa do formato, por causa da cor, mas às vezes, e talvez a maioria das vezes, a criança está sentindo desconforto, a criança sente dor, a criança sente, sei lá, qualquer coisa lá dentro, né? Então aí o contexto é muito mais grave do que quando é por questões sensoriais. E aí, se não fizesse, por exemplo, se a família faz o acompanhamento só com o terapeuta ocupacional e a seletividade não for de fundo sensorial, como é que fica? Então, não dá para não ter um acompanhamento com o nutricionista, né? É isso que eu sempre digo. Para oferecer um novo alimento, a gente tem que estar com o estômago apto a receber um novo alimento. Porque como é múltiplos fatores, a gente não pode dizer que é só sensorial. A gente tem que avaliar se tem uma desbiose intestinal, que é quando as bactérias ruins estão mais do que as bactérias boas. Então a gente trata primeiro o quê? A gente trata primeiro a desbiose para depois tratar a seletividade. Mas isso é porque a gente tem uma ânsia de que a criança coma logo. Eu sei que as mães tem essa preocupação de que coma, de que o filho fique nutrido, de que o filho fique bem, mas a gente tem que partir para o que é necessário no momento. Então vem primeiro o quê? Vem primeiro tratar a seletividade ou vem primeiro inserir os alimentos? Tratar o estômago primeiro para depois inserir os alimentos. Essa é uma ordem que eu sempre trago. E nem sempre é sensorial. E outra coisa também, Helena, antes de a gente passar para uma próxima pergunta, tem algumas coisas que as mães às vezes fazem de forma involuntária que aumenta a rejeição pelo alimento. Por exemplo, quando a criança vai comer uma papinha, aí derrama um pouco na boca. Qual a nossa ação? Passar o pano. Não é isso? A gente vai passar uma toalhinha ou alguma lente para limpar. Isso aumenta a fobia da criança, porque ela sabe que toda vez que ela comer e derramar, a mãe vai limpar. E a flanela passando pela boca causa irritação. Então, às vezes, são coisas simples que a gente pode estar piorando. Então, se a criança derramou, deixe ela derramar. Se a criança pegou, jogou no chão, deixe ela jogar. Isso porque a gente vai desenvolvendo ela depois. Perfeito, perfeito. E Vi está dizendo aqui assim, Matheus, meu filho comia tudo até 1 ano e 4 meses. Quando ele teve meningite, teve que reintroduzir a alimentação. Olha, isso acontece. Isso chama um processo de regressão, né? A criança, ela se alimenta com tudo e chega um momento que ela regride. Chega um momento que ela para de comer esses alimentos porque algo não deu certo. Gente, isso é por conta de toda a parte estomacal também, toda a parte de intestino. Porque até aquele momento ela conseguia resistir aos alimentos, consumi-los e conseguir fazer a excreção. Então, eram agressores, mas essa agressão. Quando essa agressão passa do limite,
Aí pronto, a gente começa a não aceitar, porque a gente sabe que toda vez que a gente vai comer, vai causar uma agressão. Isso ainda fica pior quando o autista ele não é verbal. Porque quando é verbal, às vezes a gente consegue verificar que ele está sentindo dor, Verdade. ele fala, ele gesticula. Mas quando não é verbal, fica muito mais difícil, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente tem que sempre estar verificando se o abdômen está distendido, se o abdômen está para fora, se, eu não sei se vocês já fizeram, pegar e apalpar o abdômen, dar aqueles tapinhos para ver se tá fofo, né, como a gente chama de fofo. E isso tudo vai indicando quadros de disbiose também. Verificar se nas fezes da criança, eu sempre solicito fezes, as pessoas acham até fora do normal. Porque a gente consegue Não, é verificar você igual a doutora Tiele, apaixonado por cocô. É lindo você e a doutora Tiele apaixonados por cocô. O cocô diz tudo sobre uma criança, sobre uma pessoa. Aí um pouco ela fala muito sobre as pessoas, né? Então a gente verifica se nesse cocôzinho se tem alimentos mal digeridos, a gente verifica o formato. Então é algo que a gente vai verificando se confirma os casos de desbiose. O que eu observo, Helena, que na maioria dos autistas que eu atendo, quando eu solicito um exame para a gente diagnosticar se existe inflamação no estômago, se existe desbiose, a maioria confirma. Então, é algo que a gente já sabe, vai existir. Certeza. Porque está em 90%. É algo, Matheus, é algo que eu sempre falo que a com as famílias. Investigue a desbiose intestinal, porque assim, Ceci, ela deslanchou no tratamento dela em todas as áreas depois que tratou a desbiose intestinal. Ela se tornou outra criança. A irritabilidade que Cecília tinha, a agitação, aquele nervoso, assim, 24 horas, que você sabia assim, meu Deus, tem uma coisa incomodando essa criança demais. Depois do tratamento da desbiose intestinal, ela se tornou... Então, gente, vejam só, é todo um processo. Cecília fez o tratamento da desbiose intestinal, depois ela fez suplementação, aí fizemos os exames, descobriu as alergias, ela está na dieta, fez a dieta, tinha retirada dos alimentos alérgicos. Então, assim, primeiro o organismo dela foi preparado, porque o primeiro passo foi a desbiose intestinal, tratar a desbiose intestinal. E depois a gente evolui. Nesses casos de regressão, é basicamente isso. A criança ela conseguia resistir a esses alimentos e ela passa a não resistir porque o estômago passa a não conseguir mais fazer essa adaptação. Então, a criança sofre tanto quando ela consome que ela não consegue ingerir mais. Eu, às vezes, nas minhas palestras, eu mostro uma foto de um estômago normal e de um estômago com desbiose, com desbiose grave, já crônica, que é o que acontece com os autistas. Para ficar lúcido na cabeça de vocês, é mais ou menos como se a gente tivesse uma ferida exposta no braço. Quando a gente tem uma ferida, quando a gente cai ou faz alguma coisa e fica exposta, essa pelinha da gente não fica, ela sai, é basicamente daquele jeito. Aí imagina você jogar um suco de limão em uma pele dessa. Vai doer. Então aí acontece. Então, quando chega esses alimentos no estômago, vai doer muito. Então a criança ela fica hiperativa, a criança ela começa a ter estereotipia, ela pode gritar. Então a gente tem que ir verificando o que a gente chama de red flags. Red flags são as bandeiras vermelhas. Então o abdômen está distendido, o cocô está cheio de alimentos mal digeridos, está com muita flatulência, não toma água. A gente tem que começar a verificar isso para a gente entender. Autista tem que tomar água, e bastante água, porque a motilidade intestinal, o estômago da gente só vai funcionar direito se ele tiver água também. Então, a gente tem que estar bem hidratado. E muitos autistas não conseguem tomar água. Então, a gente tem que ir tentando ajustar essas situações para que a gente consiga evoluir. De base, tratar estômago primeiro. Antes de qualquer coisa, tratar estômago. Depois a gente evolui. E a gente pode tratar a seletividade alimentar também e esses casos de regressão. Regrediu por quê? Porque o estômago não consegue mais consumir aquilo que ele consumia. É agressor agora. Então, por isso que é uma regressão.
Perfeito, perfeito, Matheus. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão das alergias, um quadro alérgico numa criança autista. Eu acho importante a gente falar, porque assim, meu Deus do céu, mas vai tirar todos esses alimentos que a criança tem alergia, vai comer o quê? Foi o que eu mais escutei quando eu recebi os exames de Cecília. Eu quero que você fale, pessoal, a importância da retirada desses alimentos por um determinado período, que não é que a pessoa que vai ficar sem comer o resto da vida, né? Esse é o meu entendimento, mas a importância de que seja feita essa retirada para passar por esse processo de desintoxicação do organismo que estava ali recebendo alimento que causa a alergia, né? Então a importância de fazer essa retirada por um tempo, fazer esse acompanhamento e para que lá na frente a criança possa voltar a consumir esses alimentos de uma forma tranquila, aos poucos e com a orientação do nutricionista. Como é que acontece esse processo e qual a importância disso? A sensibilidade do estômago, que já é natural dos autistas, ela vai provocar esses quadros de alergia. Então, vai tornar o sistema imune muito mais susceptível a ter os casos de alergia. O que a gente precisa fazer? Eu sempre gosto de solicitar 2 exames para a gente verificar as alergias. Um no primeiro momento, quando a gente começa a fazer um tratamento alimentar, então a gente verifica quais são os alimentos que naquele momento são agressores. E um no final do tratamento, porque os alimentos que aparecem no primeiro não são os que aparecem no último. Então, já recebi com crianças com basicamente 112 alimentos alérgicos. Quando a gente faz o exame final, no final do tratamento, a criança está com 4 alimentos alérgicos. Então, a diferença é muito... Mas por que no primeiro momento está com a alergia muito mais alta do que no final? Porque toda a parte do sistema imune ela vai estar combatendo a agressão que vai estar sendo sofrida pelo intestino. Então, todo o sistema imune deles vai estar tentando minimizar as agressões que são causadas pela alimentação que a gente consome. Todas as toxinas, toda essa parte. Fora os metais pesados ainda, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Então, torna-se o autista muito mais susceptível a essas alergias. Então, todo alimento com alguma proteína de peso molecular elevado, ela vai causar uma alergia. Por quê? Porque o intestino ele vai estar aberto e todas essas proteínas, em especial, a gente fala de todas, mas o glúten, caseína, entre outras, que são grandes moléculas, elas vão extravasar, elas vão sair do estômago e elas vão para a corrente sanguínea. Dentro da corrente sanguínea, a gente tem as células de defesa, tem os linfócitos, tem os monócitos, tem toda a parte de defesa. E elas vão atacar essas moléculas porque elas são agressoras. Então, o primeiro passo que a gente faz o que? A gente fecha a porta de onde entram as alergias. Então, a gente faz o tratamento de estômago, começa a suplementar, começa a usar probióticos, prebióticos, a gente começa... Eu vi a doutora na primeira live falando sobre um suplemento que a gente pode usar ininterrupto, que é o ômega 3, a gente começa a usar o ômega 3. Tá? Não tem nenhum outro suplemento que eu indique para todo mundo, mas o ômega 3 ele é de base para todo mundo, porque ele ajuda a... Aqui em casa não falta. A Neudo de Cecília já prescreve sim para tomar direto o ômega. Então, a gente faz esse tratamento do estômago para que não passe mais essas moléculas para a corrente sanguínea e a gente depois verifica quais alimentos dão alergia. A gama vai reduzir bastante. Começa a alimentar esses alimentos é que a gente consiga fazer rotação. Porque, às vezes, a alergia ela é por quantidade. Então, se eu comer, por exemplo, leite, se eu tomar, vou ter alergia, mas se eu tomar 200 ml, começa isso. Aí, essa rotacional de alimentos. Então, cada caso... Travou, Matheus, travou. Travou. Deixa eu ver se volta para você repetir o que você falou.
Instagram, travou. São muitas lives. Travou. Dá pra você... Agora voltou. Doutor Romeu tá falando, pessoal, a live vai cair. Não, a live vai cair 1h20, porque a gente entrou várias vezes, né? E a última vez que a gente entrou já era 12h20. Então, 1h20, a gente tem 18 minutinhos aí ainda. Certo. Então, o que a gente verifica, né? Que a gente tem que fechar essa porta de entrada desses alimentos alergênicos e a gente faz o tratamento da flora intestinal e depois a gente começa a fazer toda a parte de suplementação, a parte de uma alimentação extremamente saudável e a gente verifica em um outro exame quais os alimentos que são alérgicos verdadeiramente, propriamente dito. E a partir deles a gente começa a retirar ou a gente rotaciona alimentos que são alérgicos em uma quantidade elevada. Então não precisa retirar, a gente pode rotacionar. Então, se eu consumia 2 fatias de bolo no dia, eu posso comer 1 fatia. Ou outros alimentos, tentando fazer esse joguinho de cintura para que a gente consiga ter uma alimentação variada. Não é pegar o exame e já tirar tudo quanto é alimento, porque a criança não vai comer nada. Entendeu? Perfeito. Entender como a gente pode atuar como estratégia, né? Perfeito. Acho que Bárbara aqui perguntou, ela voltou do assunto lá da desbiose, né? Ela perguntou quais são os exames, qual é o exame que faz. E eu quero até aproveitar a oportunidade, gente, não é questão de promoção, mas eu acho justo e válido, né, eu dar essa visibilidade para os especialistas que estão aqui comigo nas lives. E falando desse momento de pandemia que estamos vivendo, acho importante falar que qual é o conselho que rege aos nutricionistas liberou para consultas online nesse período, não é isso, Matheus? Tá me ouvindo? Então, vou responder as 2 perguntas. Desbiose, tô ouvindo. Desbiose, a gente consegue avaliar de várias formas. A forma mais simples de se avaliar é com exame de sangue. A gente pede o exame de sangue, é um exame um pouquinho mais complexo, e a gente consegue avaliar se a criança tem ou não desbiose. Esse é o mais barato de todos, é o que eu solicito a ter. Mas a gente pode verificar os outros exames, porque assim, cada família opta pelo tratamento que lhe é mais sensato. Então, a gente pode fazer uma biópsia de estômago, por exemplo, que é algo mais caro, mas a gente consegue verificar também se tem ou não desbiose. Mas esses 2 são os melhores que tem. A gente pode optar pelo exame de sangue ou pela biópsia. A biópsia é um pouco mais caro, mas comprova também, e o exame laboratorial também dá essa comprovação. Sobre gente, os exames de Cecília foram solicitados pela Neuro, inclusive eu consegui aqui na Justiça, através do Ministério Público, para que a Prefeitura pagasse, né, e fiz todos os exames de sangue mesmo. Travou? Voltou. É menos invasivo para a criança a gente fazer sangue do que fazer uma biópsia. Então, vai da família qual o procedimento que é melhor. Mas o exame de sangue a gente consegue verificar. E tem como, sim, a gente fazer esses exames pelos FUS. Gente, eu sou apaixonado pelos FUS, mesmo com todos os problemas que o Sistema Único de Saúde pode ter. Mas ele é um sistema bem completo. A gente tem laboratórios bem estruturados. A gente pode exigir, sim, que as prefeituras façam esse exame para as crianças. Então, antes de tudo, é isso. A gente tem que tentar as formas que sejam mais fáceis para vocês e que gastem menos também, né? Mas sobre a pandemia. Gente, a pandemia ela chegou de forma rápida. Colocou todo mundo de quarentena. Estou passando aqui, iniciando a situação de Salvador, que é a capital, né, da Bahia, e a gente está todo mundo que pode de quarentena. Só que isso tirou algo que é importante para o autista, que são as terapias. Então, a gente modificou a rotina. E em uma rotina modificada, a gente começa a comer mais. Não digo só vocês, não. Tá todo mundo enchendo a barriga. Porque a gente fica ou assiste televisão,
ou escuta o rádio, ou fica no celular. Ansiedade, Deus, ansiedade também. E causa muita ansiedade. Essas atividades causam ansiedade. E a gente fica toda hora indo na geladeira, beliscar, beliscar, beliscar. Gente, o que eu digo para vocês em relação ao autista? Se vocês liberarem os alimentos que são mais fáceis, como os empacotados, como os industrializados, vai ser mais fácil para a criança consumir nesse momento. Mas são os que trarão o maior problema. Porque imagine uma criança com hiperatividade dentro de casa. Então, piora a situação, porque você não vai ter como tirar elas de dentro de casa, porque a gente está vivendo um momento que não se pode sair. O que a gente tem que fazer é tentar manter o máximo possível a alimentação de forma adequada. Então, ou a gente trabalha de forma ilustrativa, vai fazendo alimentos com carinhas, com algo que seja atrativo. E sempre tentando deixar a criança mais relaxada. Para as crianças que gostam de chás, a gente tem o chá de camomila, tem o passiflora, tem o mulungu, que a gente pode dar para que a criança fique com o sistema nervoso central mais calmo, porque senão a gente vai ter um quadro de hiperatividade muito grande. E assim, a gente vai sobreviver a essa pandemia. Então a gente não pode sair todo do foco agora, porque quando a gente sair, a gente vai ter que voltar tudo de novo. E vai ser uma outra... Começar do zero, né, o tratamento. E volta do zero, sabe por quê? Volta do zero e tem regressão, né? Porque o estômago, ele tá tratado, tá íntegro. Só que os alimentos, eles são agressores. Então, eles agridem, pronto, o estômago tá agredido. Então, a gente vai ter que voltar e tratar. Quando a gente faz tratamento de estômago, a gente não é vitalício, não é para a vida toda. Enquanto você consegue manter uma alimentação saudável. Porque assim que você sair da alimentação saudável, causa uma pulsão. E a gente volta aos quadros de desbiose, de inflamação intestinal. Então a gente tem que sempre estar focado em fazer a alimentação mais saudável possível. É por isso que eu já vi casos e famílias que já me procuraram para saber assim, tem quanto tempo que você tratou a desbiose intestinal de Cecília? 1 ano. E ela já teve de novo desbiose depois disso, porque aqui em casa voltou. Então o que acontece? Trata a desbiose e continua depois com uma alimentação não adequada, aí o quadro de desbiose vai voltar, né? Gente, e uma situação que é muito importante que eu queria deixar para vocês como dica e orientação mesmo, é que quando vocês forem fazer substituição, principalmente da farinha de trigo, que é a que contém o glúten, a gente tem que substituir por várias farinhas. Tentar maximizar o máximo possível. Porque quando a gente utiliza só uma, a gente está focando a criança a só consumir aquela. E a gente pensa em farinha, parece que a gente só pensa em bolo, massas. E as farinhas não são só para bolos e massas. Só falando um pouco, eu estou até fazendo um livro, construindo um livro que, se Deus quiser, vai ficar pronto até o final do ano, tentando ilustrar para os pais que a gente pode ter uma gama de alimentos, de preparos diferentes para esses alimentos. Então a gente pode também misturar as farinhas. Então eu vou utilizar a farinha de arroz, que é a mais utilizada, a mais famosa. A gente pode colocar uma outra farinha dentro, até para a gente aumentar o número de nutrientes que a gente pode ter. E quando a gente utiliza só uma farinha, a gente pode estar tanto viciando a criança só consumir aquela alimentação, como a gente está causando uma deficiência nutricional. Porque um alimento nunca tem todos os nutrientes. A gente tem que variar o máximo possível. E outras colegas nubes, a Amanda, outras que eu conheço, elas sempre trazem isso. Gente, está causando uma deficiência nutricional porque você só substituiu por uma. Então vamos tentar variar, vamos tentar colocar outros alimentos para a gente não ficar viciado em uma e não causar essa parte de deixar a criança com carência nutricional. E elevar um nutriente só, porque às vezes uma farinha, por exemplo, de arroz, é específica para alguns nutrientes. Quando a gente eleva muito esses nutrientes, pronto, já não é também benéfico. A gente tem que ter os alimentos e os nutrientes de forma adequada e balanceada. A gente não pode ter excessos deles. Sobre os sintomas, para a gente fechar essa questão de desbiose. Os principais sintomas são o abdômen
fora, que é o que a gente chama de abdômen distendido, quando a criança está naquela barriga estufada. Quando você bate na barriga e fica oca, quando a criança, você apalpa, você aperta e a criança sente dor. Tudo isso é sintoma de desbiose. Além das fezes, quando a criança tem alimentos mal digeridos nas fezes, tudo isso são quadros de desbiose. Diarreia também. Sem falar nas questões comportamentais, né, Matheus? Isso. Que tá bem hiperativa. Que afeta diretamente o comportamento. As estereotipias aumentou, então verifica se tem desbiose. Isso é importante falar, porque Cécia, ela não tinha, por exemplo, ela não apresentava diarreia, ela não apresentava essas características, né, físicas da desbiose, mas em compensação, as características comportamentais, quando a neuro dela bateu o olho e falou, não, tem coisa nisso aí. Então, é importante a gente prestar atenção nessas mudanças de comportamento, criança que não tinha estereotipia e está apresentando estereotipia demais, criança que não era tão agitada, que está num quadro de agitação, tudo isso, Agora, eu quero falar uma coisa que é importante. Eu vi que surgiu muitas perguntas sobre a desbiose intestinal. Eu tenho um PDF perfeito, desenvolvido pela doutora Thiele, que é maravilhosa. Ela fez um PDF só falando de desbiose intestinal. Eu bebi dessa água quando a neuro de Cecília falou de desbiose. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar essa live, eu vou colocar essa live no meu canal do YouTube e lá eu vou deixar anexado esse PDF da desbiose, porque aí quem quiser, vai lá no canal, se inscreva, dá um joinha, um gostei e baixa o PDF para ler em casa. Lá tem causas, consequências, forma de tratamento, tem tudo nesse material. Então fica mais fácil, né, eu colocar lá e deixar disponível para vocês entenderem um pouquinho mais, porque nós só temos 6 minutos para finalizar e eu ainda quero falar de 2 projetos do Matheus. Eu quero falar para vocês que Matheus, ele tem um material em PDF também, que ele disponibiliza gratuitamente. O link ainda está lá na bio do seu Instagram? Lá, vocês vão lá no Instagram do Matheus Santana, que tem um link lá na bio dele, e que é um PDF de sugestões, né, de alimentos, lanches, né, de alimentos saudáveis. E ele está escrevendo agora um livro, gente, que eu estou acompanhando esse processo de produção desse livro dele e eu estou mais ansiosa do que ele. Um livro maravilhoso que, com fé em Deus, assim que passar essa pandemia, ele vai lançar esse livro com várias receitas que ele está testando e desenvolvendo uma por uma, está registrando as fotos, de vez em quando ele coloca uma no status. E esse livro vai ficar muito maravilhoso, né? Porque é algo sonhado, né, e projetado com muito amor. Então, assim, vocês que tiverem interesse em adquirir esse livro do Matheus, vocês podem procurar a gente, eu ajudo ele nisso aí, dá o nome para uma espécie de uma pré-venda, né, para você ter uma garantia, porque como ele não tem patrocinador, que é a coisa mais difícil, né, ele vai ter uma edição limitada. A primeira edição do livro vai ser limitada. Então, você pode já garantir a sua e dar o seu nome, porque ele está fazendo uma lista já de pessoas interessadas no livro. É isso, Matheus? Porque nós temos agora 5 minutos. Travou! Ai, que Instagram é esse, gente? 5 minutos nós temos para Matheus fazer as considerações, mas aí travou. Eu não sei se vocês me entenderam, espero que tenham entendido, né? Deixar lá. Ah, gente, eu não acredito. Eu vou chamar. Poxa, acabou caindo e ele saiu sem se despedir. Nós temos ainda 4 minutinhos, talvez dá tempo ele se despedir. Deixa eu chamar de novo aqui, ver se ele entra. Não, ele não entrou. Entra, Matheus. Poxa, que pena. Eu sei que em alguns momentos travou, mas eu acho que deu para vocês, assim, captarem, né, a mensagem do Matheus. Eu espero que a gente possa fazer muitas outras lives aqui. Eu vou estar trazendo. Entra de novo, Matheus, só para você fazer suas considerações finais e despedir do pessoal. Aí entra de novo.
Já vai cair daqui 3 minutinhos. Então, tá travado. Entrou, mas tá com a imagem travada. Aê! Rapidinho, só para você fazer suas considerações finais, que nós temos só 3 minutinhos. Já falei pro pessoal do seu livro e aí a gente vai depois, entra em contato no direct para passar o nome, quem tem interesse no livro. Quem quer o PDF é só ir lá na bio e baixar. E é isso, Matheus, eu te agradeço muito. E esse projeto Corujão, ele vai continuar. E eu espero que você volte várias vezes para a gente fazer outras lives com temas mais específicos. Travou. É uma pena, né? Mas eu acho que valeu a pena a nossa live. Ela vai ficar aqui disponível 24 horas. Envie para os seus amigos, convide todo mundo para assistir, para ouvir um pouco. Tá travada a sua imagem aqui, Matheus. Tá travada. Infelizmente, travou de vez. E aí, gente, convide as pessoas, né, para verem a live. A live ficou legal, a gente falou de alguns pontos. São muitos os temas para serem falados dentro dessa questão da nutrição no autismo, mas eu acho que deu para a gente assim, ter um entendimento um pouquinho mais amplo dessa questão da nutrição e da alimentação no autismo, né? Matheus está aí à disposição, sigam o Instagram dele, compartilhe nos stories de vocês para que outras pessoas conheçam o trabalho de Matheus. Ele está aberto aí, se vocês tiverem dúvidas pode mandar no direct, que eu tenho certeza que ele faz questão de responder vocês. E essa live ficará salva 24 horas aqui no Instagram. E depois disso, ela estará disponível no meu canal do YouTube, que é um canal que está lá paradinho, mas eu gostaria que vocês fossem lá, se inscrevessem, porque eu vou estar salvando todas as lives lá no canal, tá? Então, o meu canal do YouTube é o mesmo nome daqui, o Autismo nas Pontas dos Pés. Eu acho que a live vai cair agora, falta 1 minutinho aqui pelo horário que eu vi, mas o Instagram ainda não mandou notificação para mim, não. O pessoal que está me seguindo, que me tem no WhatsApp, pode me chamar que eu mando o material da doutora Thierry, tá? Sobre desbiose intestinal. E aí, Matheus, dá seu tchau, porque temos 1 minutinho. Pronto. Tá aparecendo aqui. Já entrou. Pronto. Consegue me Estamos chovendo. Isso. 1 minutinho para você falar. Problemas técnicos. Estão conseguindo me ouvir? Estamos. Estou ouvindo. Então,